Mulher de 24 anos morre depois do parto e órgãos doados por ela podem salvar 6 pessoas. A retirada múltipla dos rins, córneas, coração e fígado foi feita por uma equipe multidisciplinar do Hospital Materno Infantil aqui em Goiânia. Veja na reportagem de Flávia Moreno. Os 3 médicos de São Paulo chegaram em Goiânia num avião da Força Aérea Brasileira e foram levados para o Hospital Estadual Materno Infantil. Eles tiveram 4 horas para captar o coração da doadora e levá-lo de volta para realizar o transplante no paciente. Um homem de 40 anos que está há meses na UTI entre a vida e a morte. Esta foi a primeira cirurgia de captação de coração realizada no materno infantil. E para que tudo corra bem, cada minuto é muito valioso. A gente praticamente tem uma média, no máximo, de 4 horas, tá? A gente praticamente, tirando o coração aqui, já deveria estar implantado no receptor em um tempo máximo de 4 horas. Além do coração, a equipe da Central de Transplantes de Goiás retirou os 2 rins e as córneas da doadora. Um cirurgião e uma enfermeira do Hospital Brasília fizeram a captação do fígado, que deve ser transplantado em até 12 horas. Existe um momento preciso em que a gente bloqueia totalmente o fluxo de sangue para os órgãos e é o tempo que marca o início da contagem desse tempo de isquemia, que é o tempo que o órgão fica sem receber oxigênio. A compatibilidade dos receptores foi identificada pela Central de Transplantes do Estado por meio do Cadastro Nacional. Esta foi a segunda vez que o hospital realizou o processo de captação de múltiplos órgãos de uma paciente. A doadora dos órgãos é uma jovem de 24 anos que teve morte cerebral após sofrer eclâmpsia. Ela deu à luz há cerca de 10 dias, já estava em casa com o bebê quando começou a ter convulsões e fortes dores de cabeça. Ela foi para o hospital, ficou internada e neste sábado foi confirmada então a morte cerebral. A família então autorizou a doação dos órgãos e agora essa jovem pôde dar uma nova oportunidade de vida para 6 pessoas. Nesse caso, vai ser uma doação de múltiplos órgãos, né? E essa família vai ter a possibilidade de ajudar outras 6 pessoas, né? Outras 6 famílias vão ser beneficiadas com os órgãos que elas vão receber. Não tem palavras para agradecer primeiro para a família, porque é um ato de extrema bondade, doar os órgãos para que outra família se beneficie e para que um paciente possa ter um pronóstico muito melhor. Uma notícia triste transformada em esperança para outras 6 pessoas que vão receber esses órgãos, né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Para a gente continuar falando sobre isso, falo agora com a Catiúcia Freitas, coordenadora de captação de órgãos e tecidos da Central de Transplantes de Goiás. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Parabéns por esse trabalho. Como é que foi essa força-tarefa ontem lá no Hospital Materno Infantil? Então, a gente tem um processo de logística, né, onde a gente, quando tem o aceite da família, começa uma distribuição que é feita pelo Sistema Estadual e Sistema Nacional de Transplantes para saber onde estão esses receptores que são compatíveis. Então, como Goiás ainda não faz o transplante cardíaco, veio equipe de fora para estar fazendo, que é a equipe de São Paulo. No caso, talvez se Goiás estivesse fazendo, também seria de São Paulo, porque era um paciente priorizado, que estava no topo da fila por questão de prioridade máxima. O fígado foi para Brasília, então a gente faz uma logística dessas equipes estarem aqui no mesmo momento para a captação começar com todas as equipes juntas. Qual é o maior desafio? É a corrida contra o tempo? Quando inicia a captação, sim. Mas antes desse processo existe o desafio do aceite familiar, né? Que nós ainda temos uma recusa muito alta. Goiás tem uma recusa em torno de 61%, ainda é uma recusa muito alta. O Brasil hoje, 44% das famílias dizem não para a doação de órgãos. Aqui em Goiás ainda é 61%. O que falta para a gente ter um crescimento ainda maior de situações como essa? É claro que a gente não quer que ninguém morra, mas as mortes, infelizmente, acontecem. E aí esses órgãos podem salvar vidas. Isso, esse é o maior desafio, as pessoas falarem da doação de órgãos em vida, né? Porque as pessoas não querem discutir esse assunto por se tratar da morte. Então, o maior desafio hoje é a gente conseguir conscientizar as pessoas da importância da doação de órgãos. Hoje, qualquer um de nós podemos estar na fila. Quantos profissionais envolvidos ontem aí nesse processo? Olha, se a gente for contar com todos que estavam na distribuição, mais de 30 profissionais envolvidos. Diferentes especialidades. Diferentes especialidades, entre médicos, enfermeiros, psicólogos, né, são o pessoal que cuida do plantão de distribuição, todos envolvidos nesse processo, um processo, os motoristas, né? Quais hospitais têm a capacidade de oferecer esse serviço, de ter esse sucesso que teve ontem no HMI? Hoje nós temos hospitais como os hospitais de urgências, né? O UG e o UGOL são os maiores notificadores pelo perfil do hospital.
Mas qualquer hospital que tenha um paciente grave que possa evoluir para a morte encefálica, ele pode nos notificar. Nós cuidamos, é uma notificação obrigatória. Então, todos os hospitais do estado de Goiás que acompanharem um caso de morte encefálica têm que ser notificados à central de transplantes. Os pacientes que precisavam desses órgãos já fizeram as cirurgias? Sim, coração tem 4 horas para ser transplantado após a retirada, por isso ontem veio o avião da FAB trazendo a equipe de São Paulo, então é um processo muito rápido. Fígado também já foi implantado, a gente tem notícia que os 2 transplantes até o momento deram certo, né? Agora é aguardar a recuperação dos receptores. E os rins, que têm um tempo maior, vão ser transplantados hoje. As córneas podem aguardar até 14 dias para serem transplantadas. Possivelmente, hoje começam as avaliações das córneas para serem transplantadas. É um paciente de Goiânia? Os pacientes de rins e córneas são de Goiás. São de Goiânia, o restante Isso. São Paulo. São Paulo e Brasília. E são pacientes que não podem ser divulgados? Não pode, a lei não permite que a gente identifique os receptores. E nesse caso, quando eles recebem o órgão, o que é fundamental? As primeiras 48 horas? Sempre, o transplante é uma cirurgia bem complexa, né? Então, tem essa questão da rejeição do órgão. Então, eles passam por esse processo aí de recuperação prolongada, vão tomar imunossupressor para evitar essa rejeição. Esse processo inicial, ele é o mais fundamental, que a equipe acompanha. Passou pelo primeiro momento, deu certo o transplante, agora é a recuperação. Em que situação o encontro de familiares é permitido? Isso faz bem ao paciente? Então, as pessoas acham que faz bem, realmente é bonito a gente ver, às vezes vê na TV, né, os encontros, para as famílias é um consolo, talvez, mas existem outras questões por trás da identificação, né? Primeiro é o sigilo médico, sigilo ético. O segundo é, às vezes, a família querer um vínculo que a outra talvez não queira, né? Às vezes, uma eventual cobrança, não, eu doei os órgãos, agora eu quero, ou, tanto por parte do receptor quanto do doador. E assim, a gente tenta proteger ao máximo as famílias, né, dessa questão da identificação. Mas isso não significa que não vai acontecer. Às vezes acontece, a gente sabe de muitos casos que acontecem. Catiúcia, você tem alguma informação da criança? Porque a mãe morreu no momento do parto, né? A mulher de 24 anos. Isso, a gente deixa aqui o abraço para a família, que gesto nobre. E a criança, ela está internada na UTI neonatal? Como é que está a situação da criança? Pois é, eu não tenho informações da criança, né? A gente acompanhou o caso com a família está acompanhando de perto. Me parece que ela também tinha outro filho, mas é difícil, é um momento difícil para a família, né? A gente aproveita esse momento para agradecer, para dizer assim, da imensa gratidão que a gente tem pela família ter aceitado doar num momento de tanto sofrimento, porque realmente não é fácil aceitar, né, uma doação num momento tão difícil. E qual o apelo que você faz aproveitando este momento para que surjam novos doadores? O apelo que eu faço para a população é que reflita sobre a doação. É algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós podemos amanhã estar numa fila de transplante, né? Qualquer um de nossos familiares. Então, vamos pensar, o processo de doação de órgãos é muito seguro, né? O processo de morte encefálica do diagnóstico é um dos protocolos mais rigorosos do mundo. Então, vamos pensar nessa possibilidade e se manifestar em vida que você é um doador de órgãos. Catiúcia Freitas, coordenadora de captação de órgãos e tecidos da Central de Transplantes de Goiás, parabéns pelo trabalho e parabéns também a toda a equipe. Eu agradeço. Obrigado. Em nome de toda a Central de Transplantes.